Olá, boa tarde. Vamos iniciar a nossa live 4 de gerenciamento da produção. É a nossa última live do semestre, né? Deixa eu só abrir o calendário aqui. Então, só lembrando para vocês, né, que no dia 25 de novembro teremos a avaliação global presencial, né, na Uniandrade. Ela vale 60 pontos. Se você tirar 40 pontos, por exemplo, na avaliação global e fez o fórum e tirou 10, vai ter 50, então, na avaliação global, né? O fórum vale 10 pontos extra na avaliação global. O fórum abriu dia 6 de outubro e vai ficar aberto até dia 21 de novembro. Então, não deixe de participar para ganhar sua nota extra. As atividades avaliativas já estão abertas, né? Tanto a fase 1, 2 e a 3 e a 4 vão ficar abertas até dia 21 de novembro, vale 40 pontos, faça a atividade avaliativa. Se por acaso a avaliação global sofreu alguma alteração de data, a gente informa vocês. A priori está marcado para dia 25 de novembro. Bom? Bom, vamos falar um pouquinho então da live de gerenciamento de produção. Então, conceitos de planejamento e controle da produção, né? Para qualquer coisa que você deseje fazer, deve traçar um plano para isso. Por exemplo, imagine que você deseja encontrar um colega para irem juntos ao cinema. E precisa planejar alguns detalhes, né? Que filme vocês vão assistir? Definido o filme, que dia e horário assistirão e em que cinema? Aonde vocês irão se encontrar para irem ao cinema e a que horas? Como você irá para o local marcado, né? A que horas sairá de casa? Com que roupa você irá e que horas precisa começar a se arrumar? Se for de ônibus ou de táxi, de quanto dinheiro precisará para pagar o transporte de ida e de volta? E, finalmente, quanto dinheiro você precisa levar para pagar a entrada e mais um lanche? Então, toda vez que você planeja alguma coisa, você tem alguns itens que você precisa pensar, né? Ir ao cinema hoje é algo que a gente faz inconscientemente, já sabendo de todas essas perguntas aqui, vamos dizer, né? Então fica fácil. Mas quando você vai planejar algo que você não está no seu cotidiano, né? Você precisa pensar alguns itens, né? Nas empresas você tem uma situação semelhante. Quando você pensa na produção de bens e serviços, os objetivos a serem alcançados estão relacionados a garantir que o sistema produtivo possa produzir e que o que é esperado e que seja atender, ou seja, atender a demanda. A produção precisa ser planejada, além disso é preciso definir, né? O que definir? O que será produzido, como será produzido, em que quantidade, aonde será produzido, que recursos, né, materiais, máquinas, equipamentos, instalações, pessoas são necessários para produzir, o que é previsto e em que quantidade. Quando esses recursos precisarão estar disponíveis para a produção e que passos precisam ser executados para que os recursos estejam disponíveis e quem será responsável por eles. E assim vai. São passos que a gente precisa pensar e planejar dentro de uma indústria, né? Colocar alguém temporariamente em seu lugar ou programar horas extras para compensar o atraso, se um fornecedor atrasou a entrega de determinada matéria-prima, vamos antecipar a produção de alguma outra coisa, enquanto aguardamos a chegada do material e etc. Então, são definições que você precisa tomar dentro da. Opa, desculpe. Então, são decisões que você precisa da indústria para que não haja atraso, não haja perca de valores, né, de dinheiro. Você continua fazendo a máquina produzir. Então, você planejou, deu algum problema, você precisa estar com plano B, C, né, replanejar algumas etapas. Bom, aqui tem uma tabelinha, ó, tem uma figura, né, ciclo de gerenciamento de objetivos. Então, ele traz aqui, ó, descrição dos objetivos. Quais são os objetivos que você tem dentro da indústria, dentro da sua organização, né? Você vai planejar esses objetivos, você vai executar e ver ocorrências dele ao mesmo tempo, né? E aí você vai controlar quais são os desvios que vão acontecer, problemas que podem acontecer, né?
ações que você vai tomar e alcance do objetivo, né? Então, teu final aqui é alcançar o objetivo final, né? Pensou em planejar, produzir alguma peça, né? A peça está produzida, né? Então, no meio de tudo isso, você teve planejar, executar e ver ocorrências, controlar desvios e ações. Como eu sempre digo, né? Facinho de ter essas etapas aqui, né? Esse ciclo ser cobrado em prova. Então, fiquem atento a isso, né? Mas observe, essas decisões só podem acontecer se soubermos o que está acontecendo e se houver necessidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, não faz sentido programarmos horas extras se não houver atraso a ser compensado. E assim, é importante termos informações sobre o que foi planejado e o que está sendo executado para que possamos controlar, ou seja, fazer as comparações necessárias antes de tomar decisões. Por isso, o planejamento e o controle da produção são tão importantes. Então, não temos problemas, não precisa de hora extra, por exemplo, né? Então, sempre planejar e verificar, né, como diz aqui, ó, né, ver as ocorrências, né? Se tem, você vai lá e corrige. Se não tem, mantém planejado, né? Então, sempre planejar e manter um cuidado para que isso aconteça, né? Dimensões de planejamento e controle de produção. O planejamento e o controle da produção existem para que possamos atender demandas, conciliando as necessidades de mercado com os recursos produtivos. Ou seja, a empresa não funciona de forma isolada. Ao contrário, ela interage constantemente com o mercado e com seus fornecedores, como pode ser visto na figura 3. Então, tá aqui a figurinha 3, ambiente de mercado e interações da empresa. Nós temos fornecedor 1, o 2, o 3 e vários fornecedores, né, que vão trazer insumos à sua organização, né. Vai sair o produto, né, finalizado da tua organização, da tua empresa, e aí você vai ter vários clientes, né, você vai, né, varejo, mercado, atacado, cliente final. Então, tem vários clientes que você vai munir agora com o teu produto, né? Então, olha aqui, ó. Ambiente, mercado e interações da empresa. Também é uma tabelinha que pode ser cobrada aí na prova, né? Estrutura vertical e horizontal. Vamos entender o que é a vertical e horizontal. A estrutura organizacional ordena, agrupa e coordena atividades e recursos, buscando alcançar os objetivos e resultados estabelecidos. Segundo Oliveira, né, estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamento da empresa. Pode-se dizer que a estrutura organizacional se refere à forma como as atividades de uma organização, funções, tarefas, relações, procedimentos e etc., são ordenadas para permitir que os seus objetivos sejam alcançados. Então, Richard dizia assim, define 3 elementos presentes na estrutura organizacional. Então, os 3 aqui, ó, as relações formais de subordinação, né, cadeira hierárquica, né, quem manda presidente, diretores e, e pessoal da produção, o agrupamento dos indivíduos em departamentos, a comunicação, coordenação e integração do esforço entre todos os setores. A partir desse contexto, formam-se 2 principais tipos de estruturas organizacionais que você vai conhecer a seguir, que é a vertical, né, e depois a horizontal. Vamos ver, a horizontal está aqui. Então vamos lá, vamos entender o que é a vertical. Uma estrutura vertical apresenta diferentes níveis hierárquicos, iniciando-se na primeira linha com o presidente da empresa, seguindo pelo vice-presidente na segunda linha, os diretores na terceira linha, os gerentes na quarta linha, e assim seguindo sucessivamente até a base da pirâmide, né? O número de níveis hierárquicos dependerá do tamanho da empresa. A quantidade de subordinados diretos nesse tipo de estrutura é reduzida devido a um maior número de níveis hierárquicos, né? Quanto maior a empresa, mais níveis você vai ter.
Já os postos de trabalho são agrupados por função, em departamentos, promovendo assim uma maior especialização. O agrupamento por funções promove a eficiência principal, objetivo da estrutura mecânica, mas inibe a inovação. Então, quanto mais gente, mais níveis, a inovação fica mais complicada. Né? Pessoas com as mesmas habilidades de conhecimento em departamentos com baixa interação e autonomia podem sacrificar os objetivos da organização em prol dos objetivos dos departamentos ao limitar sua atuação. As estruturas verticais são consideradas estruturas mais rígidas e mais lentas por sua grande centralização de tomada de decisão e a quantidade de gente, né, de pessoas dentro da organização. Ela fica amarrada, fica engessada. Né? A autoridade exercida é formal, baseada no cargo ocupado. A comunicação ocorre de cima para baixo, do presidente até a base, em um fluxo descendente, em baixa interação e cooperação. O presidente fala uma coisa, chega lá embaixo, tem-se outra. Né? Por todas essas características, as estruturas verticais são descritas como organizações mecânicas. A dimensão vertical da estrutura das empresas molda os relacionamentos de autoridade, subordinação, responsabilidade e a accountability. A figura 1 apresenta um modelo de estrutura vertical. Né? Então tem aqui o presidente, diretores, gerentes, supervisores, funcionários, tá vendo? Ó? É uma pirâmide mesmo, né? Comunicação vem de cima para baixo. E aí, se ele falar direto aqui, tudo bem, né? Mas ele vai falando para um, vai falando para o outro, cada um vai tomando suas próprias decisões, chega aqui embaixo, às vezes não é o que o presidente quer realmente. Né? Então fica engessado, fica amarrado, tem que ficar padronizando documentos, gerando documentos, é uma coisa muito engessada. Organização horizontal, será que ela é melhor? Vamos ver. Segundo Ostroff, a organização horizontal reduz níveis hierárquicos, seja por eliminação de trabalho que não agregam valor, seja pela transferência de responsabilidades para os operadores de processos que possuem autonomia de decisão sobre suas atividades. Os ocupantes dos cargos possuem, assim, responsabilidades mais amplas, de acordo com as necessidades empresariais, em vez de especialistas. Esta estrutura conta com grupos interdisciplinares e autogeridos em interação permanente. A comunicação ocorre no sentido horizontal e vertical, facilitada pela livre circulação de informações. Como uma comunicação mais informal, a interação entre as pessoas é incentivada e se dá por meio de aconselhamento e informação em cumprimento de ordens e instruções. Né? Quem está trabalhando pode falar com o presidente, né? Tem acesso liberado, então fica uma comunicação mais facilitada. Né? As estruturas horizontais são consideradas mais fluidas, flexíveis e ágeis, devido à descentralização de decisões e à organização por processos. Por essas características, são descritas como organizações orgânicas. Então, a figura 2 apresenta a diferença entre as estruturas horizontal e vertical. A estrutura vertical, que a gente falou anteriormente, né? Então, vem de cima para baixo. Ó. E a estrutura horizontal, ela pode vir de cima para baixo, mas normalmente ela vem aqui, ela anda na horizontal também, né? A informação, a pessoa que está na parte de baixo aqui, ela tem acesso a falar com o presidente, ela tem acesso a falar com o gerente, não tem gestores por grupo, né? Todos fazem funções deles e dos outros também, né? Diferença entre a estrutura organizacional vertical e horizontal, né? Então, também pode ser uma questãozinha de prova aí, né? É importante ressaltar que o funcionamento de qualquer empresa depende do uso da autoridade e que essa é concedida formal e informalmente. Né? A autoridade formal é tradicionalmente mais exercida e ocorre quando um chefe tem autoridade para decidir devido ao cargo ocupado. E por causa dessa posição é prontamente atendido. Já a autoridade informal reside nos conhecimentos, habilidades e experiências das pessoas. E a comunicação organizacional, né? Devido às mudanças no cenário organizacional ocasionadas pela chamada era do conhecimento e pela crescente revolução tecnológica, a comunicação empresarial vem passando por
importantes transformações. O aumento da competitividade, as inovações tecnológicas e a facilidade de acesso às informações têm exigido que as empresas reavaliem a sua comunicação, especialmente quando ao prazo de respostas, à flexibilidade e adaptabilidade à inovação. Então, a inovação ela tem bastante facilidade na organização horizontal, porque ela tem acesso direto nas comunicações e facilita. Eu quero que seja realizado alguma coisa nesse sentido. E todos conseguem fazer, né? Realizar e fornecer. A informação fica mais ágil e a inovação também. A importância da comunicação organizacional. A comunicação organizacional influencia a forma como o relacionamento da organização se estabelece. Quando bem gerida, ela traz grandes contribuições para o mundo corporativo, abrangendo desde o processo de vendas até o relacionamento entre os funcionários e gestores. Para garantir o sucesso da comunicação, é necessário que o fluxo dessa comunicação ocorra de maneira planejada. Melhorias no processo de comunicação organizacional, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito itens nessa melhoria, né? Então, Chavenato, né, aponta dois aspectos para a melhoria das comunicações organizacionais. Em primeiro lugar, deve-se investir energia em melhorar as mensagens. Em segundo lugar, deve-se compreender o que as pessoas estão tentando comunicar. O autor apresenta algumas técnicas para alcançar uma comunicação organizacional eficaz. Então, são elas, 8, né, como eu falei. Acompanhamento. É necessário que você tenha certeza de que a mensagem foi compreendida, né? Retroação. É importante que o destinatário possa utilizar um canal para retroagir. Empatia. Retroagir para ele retornar, né? Mostrar que entendeu o que vai fazer daquela forma. Empatia. A forma de se comunicar depende do que se conhece do destinatário. Repetição. Em comunicação, a repetição assegura que a sua mensagem não for compreendida, né? Haverá outras oportunidades para que seja. Então, não entendi. Repete-se a informação, né? Simplificação de linguagem. A comunicação só exigirá se o destinatário compreender o significado da mensagem ou da informação que foi transmitida. Boa escuta. É preciso estar consciente de que, para se fazer entender, é necessário também que se saiba ouvir. Encorajamento da confiança mútua. O clima de confiança proporciona um melhor acompanhamento e a melhor compreensão. E, portanto, finalmente, né, a criação da oportunidade. Devido à grande quantidade de mensagens existentes no dia a dia, muitas delas não são sequer decodificadas, pois não há tempo e oportunidade para que sejam levadas em conta. Sendo assim, é importante que se repita, né? Então, deixe bem claro o que está sendo transmitido para que toda a comunicação realmente aconteça. Então, vejam só. Melhoria dos processos de comunicação organizacional. Quais são? Quantos itens são? 8. Quais deles? Aqui. Tá? Vejam bem isso, que também é uma perguntinha bem possível, plausível de prova. Planejamento, programação e controle da produção. O PPCP, planejamento, programação e controle da produção. É uma função prática e administrativa voltada a fazer planos que orientem a produção e sirvam para seu controle. Na verdade, é um conjunto de funções interrelacionadas que buscam comandar o processo produtivo e coordená-lo com os outros setores da empresa. O PPCP também recebe outros nomes como Planejamento e Controle da Produção, PCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção e dos Materiais, PPCPM, Sistema de Planejamento de Produção, PPS, em inglês, né? Claro, em inglês, né? Sistema de Planejamento de Produção.
Então, tem esses três nomes aqui, que pode ser também incorporado ao PPCP, né? Vamos entender o que são eles? Então, ó, o PPCP é um sistema de informação de produção. Ele recebe dados sobre os seguintes aspectos. Então, quais são as informações que o PPCP recebe? Estoque existentes, vendas previstas, linha de produtos, maneira de produzir e capacidade produtiva. Então, isso aqui, esses cinco tem que estar bem amarrado, né? Se eu não tenho estoque, não adianta ter uma previsão de venda e nem uma capacidade produtiva que não vá atender meu estoque, né? Ou a capacidade produtiva vai ficar ociosa, ou eu vou ter estoque em demasia, porque a capacidade produtiva não é adequada. Se ela não está adequada, eu não consigo prever as vendas. Então, elas precisam estar bem alinhadas, né? Comunicação, né? Não adianta ter um monte de estoque se eu não tenho uma capacidade produtiva e vendas. Senão eu vou ter estoque de produto acabado também. Então, vejam bem esses cinco itens aí. Essas informações são processadas pelo PPCP para gerar ordens de produção e de compras. Quando as ordens são executadas, passam a ser objeto de monitoramento. São várias as situações internas ou externas que podem gerar desvios e necessidade de correções no planejamento e no controle da produção. Conheço algumas delas. Falta de material de mão de obra, quebra de máquina, alta de energia elétrica, combustível, água, gás, ar comprimido ou outros suprimentos, né, que precisa para manter o maquinário, por exemplo. Demora da manutenção da liberação de máquinas, demora na fabricação por ineficiência de homens ou máquina, paralisações e outros eventos não previstos, refúgio de produtos, demora na liberação de produtos pelo controle de qualidade. Então, são agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 itens que vão influenciar diretamente, né, no planejamento e controle da produção. Objetivos. Né, então, nós temos um quadro com os objetivos principais do PPCP, né? Então, objetivo do sistema de planejamento, programação e controle da produção. Determinar o produto a ser entregue, qual é uma Audi, por exemplo, tem, uma Volkswagen tem vários modelos de carros. Qual que ela precisa entregar? É aquele que ela vai produzir. Estabelecer a quantidade a ser produzida, quantos eu tenho que entregar, quantos eu vou ter que produzir. Calcular a necessidade de materiais a serem usados, né, especificamente para aquele produto X, né? Quantificar a necessidade de mão de obra e calcular o prazo, né, lead time de produção, né, chegada de matéria-prima até a saída do produto final, acabado. Assim, de acordo com o quadro 1, o PPCP responde às seguintes questões: o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, onde vai ser produzido, como vai ser produzido e quando vai ser produzido. Tá? Então, só mais cinco etapas, né, que a gente está chamando de cinco passos, né, para que você possa produzir um produto. Né? E aí vamos ver as etapas, né? Planejamento, monitoramento, controle e análise de dados. Né? Então, conheça a seguir os quadros das etapas do PCP. São 4. Né? Planejamento, monitoramento, não vou ficar lendo eles aqui, tá? Controle e análise de dados. Tem até uma figurinha aqui com as etapas do PCP, né? Planeja, monitora, controla, analisa dados. Volta aqui para o planejamento, né? Realmente, realimenta com informações, né? Planeja, monitora, controla, análise de dados. Então, tem essas 4 etapas, elas estão fazendo um ciclo aqui. E aí, vamos ver cada letra do PPCP, né? Então, vamos lá. P de planejamento. Planejar significa montar um plano, traduzir a previsão em um plano. Na previsão, você prevê como cada evento vai acontecer e quais serão os seus resultados. Então, planejamento é
antecipar tudo, né? No planejamento, normalmente, as quantidades planejadas são diferentes das quantidades previstas, por causa de questões como capacidade de produção e política de capacidade, época do ano, né? E muitas variáveis você vai encontrar. Essa etapa inclui decisões sobre capacidade versus demanda. Ele tem aqui a figura 2, né? Planejamento estratégico, as várias etapas aí que você vai ter do teu planejamento. Veja essa tabelinha também, como eu disse, sempre é plausível de questão de prova. E agora o P de programação, né? De PPCP, né? Então, de planejamento, agora programação. A programação da operação abrange o curto prazo dividido o horizonte de programação em intervalos, por exemplo, de horas, dias ou semanas. A programação é o plano com maior nível de detalhe em termos de prazos, produtos e materiais. Diz quando cada atividade produtiva, incluindo os materiais que compõem os produtos, devem ser realizadas. Então, na programação, você vai ter que rever o planejamento, muitas vezes, né? Mas é aqui que você vai realizar as tarefas. Né? O C de controle, né? Inclui-se nesta etapa o monitoramento da produção, né? Qualquer desvio que aconteça no meio do processo pode ser corrigido rapidamente ou ser analisado depois que a programação se tornar produção. Quando há um desvio, você pode replanejar ou reprogramar a operação. Tá vendo? Você pode voltar para o planejamento novamente. Né? Então, você está controlando, viu algum problema, planeja novamente. Né? Volta para o planejamento, reprograma e vamos lá de novo. Novamente controlar. E, finalmente, o P de produção. É o que é produzido para atender a demanda. A demanda pode ser diferente, a demanda pode ter diferentes comportamentos e para cada um deles você deve tomar diferentes medidas. Para cumprir os planos e os programas de organização, você pode usar diferentes soluções. Veja a seguir quais são os três mais utilizados nos últimos anos. Né? Então, dentro da produção, você tem o MRP, o JIT e a capacidade finita de produção. Né? Não vou ficar falando deles todos aqui, né? Mas enfim, o MRP são sistemas que se baseiam no cálculo das necessidades de materiais para produzir os produtos programados. O JIT é uma filosofia japonesa que determina que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado no momento certo, né? Que é o just in time, tá? Então, tem que produzir, matéria-prima está chegando, estou produzindo, estou entregando. É o just in time aqui que a gente fala, né? Capacidade infinita de produção. A programação finita é detalhada para cada recurso. Faz o sequenciamento da produção, isto é, simula o carregamento de cada recurso ligando-os à linha do tempo e na sequência correta com os recursos precedentes e posteriores que produzem a mesma ordem. Então, são os três tipos aqui de situações que vão agir dentro de um sistema produtivo. Tá? Então, de novo, produzir, deu algum problema nele, vai para o planejamento novamente. Produção, está tudo dentro do planejado, do controle, do programado, então entrega o produto e acabou. Vai de novo para outro item, outra sequência, outro cliente. Bom, gente, então era isso por enquanto. Desejo a todos aí bons estudos, tá bem? E a prova até o dia 25. Caso tenha alguma novidade, a gente informa vocês. Até mais, grande abraço a todos.